foi? Não. Ainda não. 1, 2, 3 e vai! Olá, seja bem-vindo ao AWS na Prática. Meu nome é Lucas Henrique, eu estou aqui hoje com o meu colega Pedro Gadelha e a gente vai ter uma conversa, na verdade, aqui sobre o tópico de segurança. É a primeira sessão aqui de várias sessões que a gente vai gravar no AWS na Prática, com foco nesse tema em específico. E hoje o Pedro vai apresentar para a gente as 10 primeiras ações que você pode tomar no seu ambiente para manter ele seguro. Então a gente separou alguns tópicos aqui e hoje a gente vai conversar mais focado nesses temas. Obrigado, Pedro, pela sua presença. Obrigado pelo convite. Bom, para começar, o que você trouxe aí para a gente? O que você separou para a gente poder conversar sobre esses assuntos? Hoje, como parte da comunidade técnica de segurança aqui dentro da AWS, a gente tem separado alguns conteúdos e criado algumas trilhas, né? E hoje essa trilha que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre os 10 passos iniciais de segurança aqui dentro da AWS. Então, ações que você consegue tomar em menos de 5 minutos, né, em 5 minutos ou menos, que já reforçam a sua segurança, principalmente de conta, né? Hoje vai ser um pouco mais focado em gestão de conta e acesso, né? Legal. A gente vai também explorar esses outros temas ainda dentro do tópico de segurança depois com você, né, alguns serviços específicos, mas se tratando especificamente da segurança da conta em si. Quais são essas ações que você acha que são primordiais assim, para a gente ter uma conta segura? E também se você puder falar um pouco do que é, de fato, ter uma conta segura, o que isso significa em termos de essas ações que você propõe para a gente melhorar a questão de segurança. O que você enxerga como sendo primordial assim, como esses primeiros passos? O primordial, o inicial, eu diria que é uma gestão focada na conta root, assim, você não utiliza a conta root, você apagar o acesso da conta root programático, deixar apenas um acesso via console, né? E a partir daí você deixar só o seu billing na conta root e na conta root criar os outros usuários que você precisa, né? Ou até atrelar uma organização no futuro, mas apagar esse acesso programático e criar os usuários que realmente vão mexer em estrutura dentro da AWS, né? Não criar nenhuma infraestrutura na conta root. E a partir daí habilitar algumas questões de segurança como o MFA, então uma autenticação de múltiplos fatores, né? Para você não ficar dependente só de senha, né? Usuário e senha. Criar políticas de rotatividade de senha e de uma senha mais forte, né? Então utilizar alfanuméricos, números, maiúsculo, minúsculo, né? Para dificultar realmente um acesso a nível de brute force, caso tentem hackear a sua conta, né? E a partir daí também aplicar políticas de privilégio mínimo para os usuários que o root criar, né? Então, por exemplo, se a gente tem um usuário que é dev, então passar só o permissionamento que um dev precisaria e não deixar muito controle sobre a infraestrutura, por exemplo. Aí o sysadmin tem um pouco mais de controle a nível administrativo, ou usuários que vão fazer, por exemplo, só o acesso a dados armazenados em storage, só terem acesso de leitura, por exemplo, dentro de um bucket de S3. Então, fazer esse controle de acesso, né? E como identificar se um usuário tem um permissionamento indevido ou em excesso, né? E como fazer esse tipo de controle. E falar das formas de acesso à conta, né? Então, por exemplo, usuários que são dev provavelmente precisam de acesso programático, tanto via SDKs quanto CLI, né, que é a Command Line Interface da AWS. E outros usuários, por exemplo, como eu comentei, alguém que só vai precisar de acesso a dados armazenados num bucket de S3, só ter acesso ao console, por exemplo, né? Essa ideia de segmentar os acessos e de trabalhar com isso de maneira otimizada em termos de permissionamento, isso tem muito a ver com aquela questão do mínimo privilégio, né? Que acaba sendo uma prática recomendada virtualmente em qualquer tipo de ambiente onde a gente está falando de segurança e de níveis de acesso. Exatamente.
Tá. Sobre esses tópicos, você quer começar pelo da root? Como que você quer falar? Vamos começar pela root account, então. Tá. Explica pra gente um pouco mais assim, o que é essa root account, por que ela é perigosa de se manter, vamos dizer assim, habilitada inicialmente, e quais são as recomendações da AWS nesse sentido? Tá. A root account, quando você cria uma conta na AWS, sua primeira conta, né, você atrela um cartão para pagamento, né, ou você pode escolher via boleto, hoje é uma opção, mas toda a sua política de pagamento ela fica atrelada à sua conta root, né, à sua conta principal. E quando você cria uma conta, ela por default ela vem sem o MFA, então você só faz o acesso via login e senha, né, usuário e senha. E isso já gera um risco, né? Você não ter, por exemplo, nos seus aplicativos de pagamento de cartão, você tem o MFA, né? Porque... E aí, rapidinho, o que é o MFA nessa situação? O MFA é um conceito de autenticação de múltiplos fatores através de, além de você usar o usuário e senha, você ter um token para acesso. Esse token pode ser digital e a AWS ela trabalha com alguns... tem compatibilidade com alguns softwares abertos de mercado que você consegue até fazer o download no seu telefone, né? E a partir disso ele gera um token de tempos em tempos e você precisa utilizar, além da sua senha, aquele token para acesso. E você pode também utilizar tokens físicos, né? Eu na minha máquina utilizo um token físico, então caso roubem meu telefone, isso não vai gerar um problema de acesso à minha conta porque eu tenho um token físico. E hoje a AWS tem parceria com duas companhias, né, a Gemalto e a YubiKey, para fornecimento desses tokens físicos que você pode utilizar numa porta USB-C, né, e fazer o acesso além do usuário e senha pressionando essas chaves físicas. Do ponto de vista de acesso, então, a função principal do MFA acaba sendo, ou do MFA no caso, temos inglês, português, enfim, mas ele acaba sendo uma maneira adicional de você garantir a segurança, mesmo que eventualmente a sua senha e o seu usuário vaze ou seja comprometido, você ainda consegue garantir um nível adicional, uma barreira adicional de verificação para esse acesso. Exatamente. Tá. Mesmo com o MFA, existem situações onde a gente recomenda que o acesso do root seja desabilitado, é isso? Exatamente. A gente não indica a utilização do root porque a partir dele fica toda a sua parte de pagamento e você tem um acesso administrativo total à sua conta, né? Então, as políticas da companhia, políticas que você crie, não são aplicadas à conta root, porque ela tem um acesso master. Então, por exemplo, se você tem um desenvolvedor que não pode subir uma máquina de um tamanho elevado, porque tem um custo elevado, e se ele faz o acesso da conta root, você não tem como controlar essa permissão para ele. Ele vai poder fazer o que quiser por ser uma conta master. Então o que a gente indica é que você crie os papéis, os perfis necessários para cada usuário, né? E deixar a conta root somente para pagamento. Tá. Entendi. Então, assim, do ponto de vista prático mesmo, o que a gente acaba recomendando nessa situação é o princípio do mínimo privilégio, da criação de usuários, de criação de roles, né? A gente, vários desses termos que a gente está usando aqui e vários dessas, acho que todos esses tópicos aí que o Pedro colocou, na verdade a gente vai colocar no link embaixo aqui na descrição do vídeo, alguns guias, algumas referências de como isso pode ser implementado. A gente tem uma demo no final também, que vai ser apresentada de como fazer algumas dessas configurações, então a ideia é de você ver isso um pouco na prática, né? Como o próprio o nome aqui do projeto indica, a ideia é a gente fazer algumas demonstrações, mas discutir também sobre esses temas de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais transparente. E só para complementar, hoje a gente tem um guia prático que te dá todo o passo a passo de como fazer essa segurança, desde o momento inicial dentro da AWS, da criação da conta, até níveis avançados, tá? Então de automação de segurança dentro da AWS. A gente vai deixar o link dele aqui na descrição do vídeo depois, né? É o modelo de maturidade de segurança, foi desenvolvido pelo time aqui de segurança dentro da AWS, então nele você consegue ter até um apoio visual de como fazer esse passo a passo, né? Como habilitar o MFA, como criar políticas de senha, como criar usuários para evitar a utilização do root, então você tem todo esse apoio visual e técnico já dentro desse guia. Legal. Ajuda bastante. Legal. Esse guia, na verdade, muitas dessas iniciativas de segurança, elas surgem desse princípio que a gente adota aqui na AWS, que segurança é o nosso job zero, né? Ou seja, a nossa maior prioridade em todos os casos. Então,
Existem várias referências, existem vários documentos, existem várias pessoas aqui dentro da AWS especialistas nesse assunto para garantir que práticas e para garantir que serviços, né, que a gente lança, enfim, que estejam disponíveis para os nossos clientes, consigam atender cada uma dessas necessidades de segurança. Né? Hoje a gente está falando especificamente da segurança da conta em si, a gente também vai falar depois ali, em episódios adicionais, como que todo esse ecossistema de segurança, quão robusto e quão abrangente ele realmente é dentro da AWS. Legal, então assim, além dessa questão de termos de segurança da conta root e do MFA, que são aí dois tópicos muito importantes para a gente garantir a segurança da conta especificamente, o que mais assim, a gente indica nesse primeiro momento assim, para os nossos clientes? Um cadastro de contatos paralelos, né, conta root. Então, no caso, por exemplo, de contatos de casos de emergência, né? Então, caso aconteça alguma coisa com a sua conta, a AWS perceba alguma atividade anômala, né, ou até algum ataque, alguma falha de segurança, a AWS entra em contato com os clientes Sim. através desses contatos emergenciais, né, que são cadastrados dentro do perfil da conta da AWS. E é bom sempre cadastrar, por exemplo, um grupo de e-mail, né? Então, um domínio que identifique um grupo. Sim. Por exemplo, suporte@domínio.com ou devs@domínio.com. Para quê? Para ao invés de chegar numa pessoa só, isso escale de forma abrangente de início, para que essa informação chegue logo nos tomadores de decisão e em todo o time que precise dessa informação, né? Isso que você comentou é muito importante, porque existe essa prática, vamos dizer assim, de monitoramento de comportamento anômalo, né? A gente tem até ferramentas que fazem esse tipo de análises assim, em contas, né? Que é o Guarduri, acompanhado de demais serviços. Mas a AWS já faz isso para os clientes em termos de identificar ali possíveis acessos ou possíveis criações de recursos, muitas vezes que fogem do que é pré-estabelecido, do que aparentemente é o normal, e notifica esses clientes para que uma ação seja tomada. Né? Então, nesse ponto específico que você comentou, acho que o principal motivo dessa recomendação acaba sendo justamente evitar aquele cenário onde um analista responsável, uma pessoa responsável sai da empresa, ou está de férias, ou não tem acesso ao e-mail, né, por algum motivo. E aí, então, essa comunicação se perde ali, porque está atrelada a um único destinatário. Um único usuário, isso. Se torna um único ponto de falha, né? Então, realmente esse ponto que você levantou, né? Levar esse dado para um grupo de um domínio, né? Para que essa informação ela seja percebida, recebida de forma mais veloz, né? Legal, e aí o cara consegue, né, atuar ali com um pouco mais de precisão e saber exatamente o que está acontecendo na conta. Interessante que algumas dessas recomendações elas vão passar justamente por esses cenários onde a gente está pensando um pouco não só na parte técnica da coisa, mas também nessa parte processual, né, de como que você pode, mediante uma determinada situação, agir, qual é a melhor maneira que você configura o seu ambiente para ter uma resposta para esse tipo de incidente, de falha, ou evitar isso de maneira mais rápida, de maneira mais otimizável. Legal, então, além desse tópico também de ter o cadastro de contato da AWS, né, que acaba sendo o contato principal do suporte ali, e dessas notificações de permissionamento, do root account, de MFA, o que mais a gente tem de recomendação nesse sentido de conta? Ainda correlato ao análise dos usuários, né, e de privilégio mínimo, que nem a gente conversou, existe uma feature, uma ferramenta dentro do nosso serviço IAM, né, que é o nosso gerenciador de acesso e identidade, né, chamada Access Advisor. Nele você consegue ver todas as permissões, as roles que a gente chama, né, atreladas a um usuário, e quando que foi a última data de utilização daquela role. Então, por exemplo, se um usuário desenvolvedor, um usuário responsável pela infraestrutura, fez uso da role de acesso a EC2 recentemente, fica
logado dentro do Access Advisor, que a última utilização foi feita horas atrás, por exemplo. Mas, por exemplo, se esse usuário ele tem a permissão de utilizar serviços de Machine Learning e ele não utiliza, não tem por que ele tá com essa permissão, né? E isso vai aparecer dentro do Access Advisor, por exemplo. Esse usuário está há 322 dias, dando um exemplo, sem utilizar a permissão, a role de acesso ao SageMaker, que é o nosso serviço de modelagem. A gente vai mostrar depois como que o Access Analyzer funciona no demo, né? Trazer um pouquinho da demonstração do timing dele. Mas é interessante que você tem como se fosse um assessment, né? um report, um relatório embutido dentro da console do IAM para poder fazer esse tracking, né? essa busca, essa análise de acesso. Você consegue fazer essa análise de forma visual numa UI disponibilizada pela AWS, né? De forma bem simples, então você consegue ver por qual período de tempo o usuário ficou sem utilizar um permissionamento que ele possui, né? E dessa forma a gente consegue reforçar um ambiente de privilégio mínimo. Legal. E esse tipo de acesso também é importante ressaltar que não tem nenhum custo adicional. Isso já está embutido dentro da própria console de dashboard do IAM, então não é um serviço que é cobrado à parte, não é especificamente um serviço de segurança que está sendo rodado, tanto cobrado ali on demand, como a gente tem alguns serviços. A ideia aqui é justamente trazer só a visualização daquilo que já está configurado. E aí também é legal a gente falar dessa questão, talvez rapidinho aqui, das roles, né, como que isso funciona. Na verdade, a gente tem as políticas, né, dentro do IAM, que são as policies. Cada uma dessas políticas acabam atribuindo permissões ali a usuários e a roles específicas. Né? Então, trabalhar com essas políticas, na realidade, acaba sendo trabalhar com o permissionamento de usuários e de roles. E a ideia é, puxando o link lá para aquela nossa primeira conversa, que cada uma dessas funções, que cada uma dessas pessoas envolvidas, usuários envolvidos, contas envolvidas, tenham somente o acesso mínimo necessário para realizar as suas operações. Isso pensando numa eventual possibilidade de uma conta ser vazada ou ser hackeada de alguma forma, você diminui o escopo de impacto. Né? Exatamente. Você diminui o blast radius, que é o que a gente chama. Exatamente. A gente diminui a área de impacto, né? E outra coisa ainda relacionada a acesso são as formas que a gente tem de acessar os recursos da AWS, chamados, né? Hoje a gente tem 3 formas, que é via console, que é o único indicado para o acesso via root. Nós temos os acessos via CLI, que é como de lá no interface da AWS, e via SDKs, né? Outro ponto importante é como gerenciar as chaves de acesso que você precisa para ter esse acesso via SDK e CLI, né? Então, sempre rotacionar essas chaves, não deixar essas chaves serem utilizadas por muito tempo, porque no caso de um vazamento, se você tem uma política de rotação dessas chaves, em algum momento essas chaves já comprometidas vão ser rotacionadas e vão parar de causar algum impacto, né? Outro ponto é você passar essa permissão a nível de usuário. Você consegue controlar a nível de usuário quem vai ter essa permissão de utilizar chaves de acesso, né, access keys, para fazer esses acessos programáticos e quem não tem. Quem só vai poder utilizar a console, né? Então isso a gente consegue passar essa permissão para dentro de um usuário criado no IAM. Interessante, né? Isso também poderia, de repente, ser aplicado em alguns cenários, pensando aqui, situações onde você tem uma equipe, às vezes um pessoal que está começando, um pouco mais júnior, e um pessoal que é um pouco mais experiente, você queria limitar o tipo de acesso. Então, alguém vai ter acesso só via console, outras pessoas vão ter acesso na console e no command line. Então, você pode ter perfis ali de acesso que talvez, por alguma política interna, você queira segmentar a maneira que isso trabalha, né? E também permitir ali, de repente, criar ali escopos de trabalho diferentes. Então, determinados usuários de determinadas equipes conseguem ter acessos mais limitados do que outros. Sim, como você cria essa permissão dentro de uma policy, você pode atrelá-la tanto a um grupo quanto a um usuário. Então, como você comentou, você pode criar um grupo de usuários mais sêniores, né? Ou de definir grupo por escopo de atividade e passar essa permissão para esses grupos. O grupo facilita justamente por essa questão do agrupamento, né? De você ter gerenciar embatelada, né? Uma única entidade pela qual você administra a política e você coloca todo mundo embaixo dessa entidade, né, como membro desse grupo, para que, obviamente, você consiga escalar esse seu trabalho de maneira melhor, né? Ficar usuário por usuário fazendo essa gestão. Legal, então saindo agora um pouco dessa questão do permissionamento ali, de você ter esses relatórios de acesso,
Quais outras recomendações aí a gente separou? Inicialmente, essas são 5 recomendações que eu dou de início, né, para quem está começando com uma conta na AWS. Então, só fazer um follow-up do que a gente falou hoje. Controle de acesso da conta root, né, criar usuários para não utilização e não criação de infraestrutura na conta root, deixar a conta root só para a parte de billing. Aplicação do MFA para todas as contas, não só a root. Para a root é mais importante ainda, mas criar para todas as contas. Políticas de senha. Políticas de acesso, então, utilizando lei de privilégio mínimo, né? E formas de acesso, criar permissões também para a forma de acesso. Se vai ser só programático ou se vai ser via console também. E para o próximo track que eu vou falar, né? Para o nosso próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais de como você criar um ambiente com auditoria e detecção de ameaça dentro da AWS. Então, ferramentas que te ajudam a auditar que recursos foram criados, que alterações foram feitas nesses recursos, quais chamadas de API estão sendo feitas para sua conta, né, e se você tem um login disso ou não. Por exemplo, detecção de ameaça automatizada pela AWS, utilizando o Guardduty também. Então, para o primeiro vídeo eu vou deixar essa parte de conta, para o nosso próximo eu vou falar de auditoria. Tá? Legal, então a gente separou aqui, na verdade são 10 primeiras ações que a gente separou para manter um ambiente seguro. A gente falou 5 agora que são especificamente para a questão de conta, né? E agora a gente vai ter uma demo agora no final, onde você vai mostrar essas ações, os principais pontos de atenção ali, com algumas dicas de como que isso pode funcionar legal. O Pedro separou para a gente uma demo bem interessante. E na sequência a gente volta para falar no próximo episódio sobre essas demais ações e os demais serviços que a gente pode usar para manter uma conta segura. Então é isso, muito obrigado, Pedro, pela sua presença, obrigado aí a todos que estão assistindo a gente. Confira os links aqui embaixo na descrição, né? A ideia é que a gente coloque alguns materiais aqui bem interessantes e relevantes para esses assuntos. Muitos desses tópicos aqui você pode explorar isso por horas a fio. A ideia aqui é trazer inicialmente algumas orientações sobre isso, mas os links ali vão trazer bastante documentação e bastante suporte para quem quiser explorar isso um pouco melhor. Exatamente. E se puderem seguir o nosso canal aqui também, né? Deixar o like ajuda bastante a gente até medir quais trilhas estão sendo mais interessantes e quais são mais tangentes à necessidade, né? Dos nossos pode fazer uma solicitação, pode pedir embaixo aqui no vídeo. A gente preparou uma série de trilhas que tem a ver com a nossa experiência no dia a dia, do que a gente tem recebido de feedback e de solicitação de clientes. Mas a gente está também, além dessas solicitações, a ideia é que isso seja um canal contínuo e que a gente tenha novos materiais refletindo as necessidades aí dos nossos clientes. Então, participe aqui com a gente, né? Comente, deixa aí o seu comentário aí para a gente sempre melhorar essas questões. Até para se tornar um ciclo orgânico, né? Porque muito do que a gente faz aqui dentro da AWS é a partir de inputs e feedbacks dos nossos clientes, né? Então, até se vocês tiverem interesse em alguma trilha nova, algo que a gente possa tocar, que não foi tocado nesse vídeo de hoje, tá? Deixe o seu comentário, que é muito válido para a gente. É isso. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Obrigado. A gente se vê no próximo episódio aí do AWS na Prática. Bom, tô vendo que você abriu aí a demo na console do IAM, né? Isso. Abri a console da AWS. Então, para você alocar o MFA para os usuários, você entra na interface do IAM. Uhum. Só aguardar carregar aqui um pouquinho. Seleciona Users, embaixo de Access Management. Seleciona o usuário. Eu criei um usuário teste só para nível dessa demo aqui, tá? A gente consegue ver aqui se o usuário já tem MFA alocado e se é virtual ou físico, tá? Uhum. No momento está none, porque não tem nenhum. Uhum. Então, seleciona o usuário. Em Security Credentials, a gente consegue ver um sumário dele. E em Assigned MFA Device, a gente clica em Manage. Tem as opções de Virtual MFA, Security Key, que pode ser a física, como eu comentei, né? Aí tem alguns providers que fazem tem essa parceria com a AWS, e o Gemalto Token, tá? Em Other Hardware MFA Device.
A nível de demo, a gente vai selecionar o Virtual MFA Device. E existem alguns softwares que você pode instalar no telefone, tá? De mercado. A gente deixa na descrição aqui do vídeo. Só abrir aqui no meu telefone o software que eu abaixei. Você pode fazer o scan do QR Code, tá? Bem simples. E você põe os 2 primeiros códigos de MFA que o seu telefone te passar, o software te passar. Só esperar trocar para o próximo token. E ele valida com seu aplicativo. Então, setup foi finalizado, tá? De forma bem sucedida. E no próximo login desse usuário vai ser necessário entrar com o token de MFA, tá? Então isso quer dizer que além do usuário e a senha, né, que é o console password, o password da console, esse usuário precisa então agora desse dispositivo MFA toda vez que ele for fazer uma requisição de login. Exatamente, eu vou fazer o login com esse usuário agora, tá? Beleza, então aqui, pessoal, o Account ID, tá? E aqui pedindo o MFA. Vou botar o código MFA que está sendo passado no meu telefone. E conseguir acesso à conta. Então, como a gente pôde ver, pessoal, é necessário um segundo fator de autenticação além da senha para entrar na sua conta, e isso cria mais uma camada de segurança no caso dos vazamentos das suas credenciais, que são usuário e senha. Por isso é muito importante habilitar Multi-Factor Authentication para os seus usuários.